tarde, querido ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Dias Melhores e eu tenho uma palavra de bênção para a sua vida. Muito boa tarde, muito obrigado, você que nos acompanha. E o texto que recebi da parte de Deus, que senti no meu coração para a minha vida e para a tua vida, está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, que fala de um homem, de um cidadão que morava na cidade de Gadara. Gadara era uma região fora da região de Israel, e Jesus resolveu chamar os discípulos dele e ir até aquele lugar. Então, o texto inicia com uma demonstração do interesse de Jesus em vir em nosso encontro, vir de encontro àquelas lutas que a gente não consegue enfrentar sozinho, aquelas lutas que o lugar onde a gente mora, a família onde a gente mora, a cidade onde a gente mora não compreende, as pessoas descriminalizam, as pessoas ogirizam, as pessoas acusam, e o texto rejeita, né? E o texto que eu coloquei como título desse sermão do Evangelho de Marcos, capítulo 5, para esse programa Dias Melhores, é quando te descartam. Quem de nós na vida nunca se sentiu descartado, né? Em algum momento da vida a nossa alma doeu profundamente, porque a coisa pior que tem é a gente não ser valorizado, entendido, compreendido, e às vezes a pessoa está travando batalhas terríveis, batalhas enormes, lutas enormes, conflitos internos, e quando não se adequa, quando não se ajusta ao que é considerado comum, a primeira providência é a sociedade procurar de alguma forma descartar, né? E vou ser da parte de Deus a voz que vai explicar muitas coisas que está dentro de você, do seu peito, do seu coração, da sua mente, né? Eu vou ser a voz que vai tentar explicar a sua dor, tá certo? Essa é a minha intenção hoje. Mas mais do que a voz que está aqui falando com você para explicar essa dor, essa luta, essas dificuldades, eu vim falar aqui no nome de quem tem poder para resolver, para pacificar, para refrigerar, para trazer refrigério, para trazer lenitivo, para te curar, para te sarar, né? Nesse que é o primeiro programa de 2025 do programa Dias Melhores, né? As coisas são paulatinas, nada é de repente. Aqui o texto fala, nessa região de Marcos capítulo 5, havia um homem, né? Disse um homem que chama o Gadareno, né? Como se fosse o carioca, o natalense, o paulista, o gaúcho. Então alguém que nasceu em Gadara, então alguém que teve uma vida, tinha uma família, tinha seus afazeres, seu cotidiano, e de alguma forma, alguma coisa foi entrando devagarinho na vida desse homem. Alguma coisa foi atacando sutilmente na vida desse homem, e certamente o que começou a atacar a vida desse homem era comum naquela região. E o que é que a gente vê hoje? A gente vê hoje pessoas que querem tirar lucro, colocando coisas na sua vida. Você precisa disso, faça isso, as mídias, os aplicativos, né? Eu tenho falado muito nisso, aquilo que chamam de influência, né? Você não precisa de influência, você precisa de um Deus que resolva a sua vida, que possa te resgatar, te salvar, te proteger, te livrar de todo o mal. Você não precisa de influência, você não precisa de maneira alguma de influência, você precisa de Jesus, porque ele que te ama. O influencer, ele quer dinheiro, as empresas querem dinheiro, toda indústria quer dinheiro, a indústria que vende bebidas quer dinheiro, tudo quer dinheiro, querem lucrar, né? E para lucrar precisa de pessoas. Eles não conseguem lucrar se não tiver pessoas, então eles precisam dizer que a pessoa precisa daquilo, e a pessoa vai escutando aquilo, dizendo faça, é bom, faça isso que é bom, e isso não tem nada a ver, e você pode usar, e o que acontece é que a pessoa vai adentrando nas coisas que a própria sociedade diz, faça, haja dessa maneira, se comporte dessa maneira, não tem que ter princípio, não tem que ter fidelidade, não tem que ter honra, pode se desgastar, e a pessoa começa a se entranhar naquele negócio,
e daqui a pouco ele é prisioneiro de uma coisa que não está mais do lado de fora, está do lado de dentro. Né? Essa é a finalidade desse sermão. Isso pode ser aplicado em qualquer área da nossa vida, viu? Em qualquer área da nossa vida, quando a pessoa se torna prisioneiro de uma situação e aquilo está nos prendendo, já as prisões, já não que deixaram de ser por fora também, mas também pelo lado de dentro, né? A pessoa chega ao fundo, né, do que a sociedade admite e a partir daí a sociedade descarta. A sociedade, ela é cruel, viu? Você não pode nem ser... Tem esse lado da negatividade, mas às vezes a gente é bom de uma determinada coisa e a sociedade é cruel. Ela não deixa você progredir, ela estanca você, ela coloca um parâmetro, você só pode crescer até aqui. Esse é um dos diferenciais de quem tem Jesus Cristo, e esse branquinho que está falando com você é um testemunho disso. Eu não tenho família, não tenho referência, não tenho... E quem conseguiu me puxar para cima foi Jesus Cristo, e Ele vai te puxar para cima em nome de Jesus. Deus vai te puxar para cima, Deus vai quebrar todo o jugo. Então a sociedade aqui nesse caso descartou esse jovem. O texto diz que se a Bíblia fala é porque isso era comum, era o que estava sendo falado naquela região, né? Era alguém... Que quando se falava naquela pessoa, ele foi expulso para as montanhas, ele só vive lá para a banda dos cemitérios. Quer dizer, foi levando, o cemitério aqui pode simbolizar não o lugar onde os mortos dormem, mas os lugares onde a gente é excluído. Quando não querem mais a pessoa, exclui, né? Tira, e começa o famoso gelo, e vai excluindo, e a sociedade é especialista em fazer esse tipo de coisa, né? De excluir, de descartar, né? Então esse jovem estava vivendo dessa forma. Uma pessoa que tinha uma vida normal, né? E de repente sua vida foi invadindo e as pessoas já não podiam lidar com isso, né? Primeiro incentiva a pessoa a se enveredar naquele tipo de coisa. Aí daqui a pouco já não pode lidar mais com aquela pessoa, daqui a pouco já não ande mais com fulano porque ele faz aquilo, faz isso, ou não ande mais com fulana porque faz isso, faz aquilo, e a sociedade é muito cruel nesse sentido. E eu vou lhe dizer uma coisa, a sociedade sempre vai encontrar uma maneira de descartar, viu? Isso é em todo lugar. Às vezes a gente está enfrentando nossas lutas, nossas dificuldades pessoais, as pessoas não compreendem, né? Tem uma máxima que diz, deixe seus problemas em casa e não leve para o trabalho, mas somos, na lógica, no raciocínio normal, isso até que é bom de se falar. Mas na prática, como é que você pode, com um problema com seu filho, com seu marido, com sua esposa, com seus pais, e você chegar no trabalho e saber separar a ponto daquilo não interferir dentro da sua alma? E eu sei que muita gente tem que sorrir, sai de casa e não tem o dinheiro da condução, não tem o dinheiro para se alimentar durante o dia. E quando chega em determinado lugar, tem que sorrir porque a sociedade exige que você, aqui é o padrão, você tem que agir dessa forma. E não, mas é a minha dor, não, sua dor é problema seu. E então eu vim aqui nessa tarde, como eu disse, para ser a sua voz que vai explicar a sua dor e dizer quem é que tem interesse de escutar a sua dor, mesmo estando do outro lado do lago. Viu? Jesus Cristo estava lá do outro lado do lago de Nazaré, Genezaré, né? O lago de Genezaré não, o lago da cidade que separava a cidade de Genezaré. E mesmo assim, Jesus Cristo foi lá de encontro, tem alguém precisando. Aquele homem não fala, o texto diz que em nenhum momento ele está aos berros lá dizendo, porque às vezes a dor é tão grande, o sofrimento é tão grande, ou então a falta de conhecimento, então a dor é grande, mas a nossa voz é pequena. A dor é grande, a voz é pequena, nossa voz não consegue ser mais alta do que o urro da dor
do sofrimento, daquilo que a gente está enfrentando. E o que é que a sociedade faz? Acolhe? Não, a sociedade faz propaganda que acolhe, né? Bota no YouTube, nos canais, nos aplicativos, na televisão, e agora você está valorizado e é sensacional. É isso que a sociedade e o governo eternamente tem feito, é dizer que se importa. Eu vim dizer que Jesus Cristo se importa com você. Eu vim lhe dizer que Deus te ama e Ele se importa com você. Deus levanta pessoas como eu, muito mais talentosas do que eu, que não ganham absolutamente nada. Inclusive, nós empreendemos para fazer isso, para dizer que Deus se importa com você. Ele se importa com sua dor, Ele reconhece, sabe o tamanho da sua dor, mas também sabe como resolver e tem o interesse de resolver, tá certo? De quebrar as barreiras, até os limites que a sociedade coloca, Deus quebra essas barreiras, não para baixo, para cima, né? Ele disse, te colocarei em cima, não embaixo. A mão de Deus sempre vai puxar para cima. A mão da sociedade sempre vai tentar nos empuxar. O empuxo é para baixo, né? O nome é empuxo, né? Não é impulso, empuxo é para baixo. Ele tenta jogar a pessoa para baixo. Jesus Cristo não só quer, mas vai te jogar para cima, viu? Começa a receber essa palavra no seu coração, porque eu creio que Deus vai quebrar cadeias nessa tarde, no primeiro programa de 2025, primeiro programa Dias Melhores, aqui na Rádio 89 FM, né? Estamos ao vivo aqui. Então a sociedade isola, a pessoa não é mais requerido, né? Ninguém liga, ninguém telefona. Olha, eu sei o que é isso. Eu sei o que é a pessoa não ser requerido. Ninguém telefona, ninguém manda uma mensagem, né? Ninguém... Essa é a situação. Quando perguntava por esse homem, ele disse, está lá pelos montes, está lá pelo cemitério, se ferindo. A Bíblia diz que ele se feria. Eu não vou falar aqui que tipo de ferimento ele se feria, porque é uma coisa que ainda hoje acontece na sociedade, das pessoas se fazerem. É que quando a dor está tão grande, né, as pessoas se ferem. E se fere para anestesiar a dor. Só que, de uma certa forma, claro que isso não resolve. Mas Jesus Cristo, ele não precisa só de Jesus Cristo não é um anestésico. Ele retira a dor. Ele conserta o problema. Jesus Cristo dá o sentido, né? Jesus Cristo dá o sentido. Então, esse homem ele não era mais requerido, era alguém descartado. Alguém descartado. Alguém descartado do amor, da família, dos empregos, da sociedade, das pessoas que se diziam amigo dele. Porque muitas vezes na vida é assim, a gente tem tanto amigo, eu te amo, a gente para sempre, né? E na primeira luta que a gente está enfrentando, né? Simplesmente cria uma nuvem e nos descarta. E quantas vezes você teve que aconselhar e ser forte na vida de outras pessoas quando sua alma estava despedaçada? Eu sei o que é isso, entendeu? E quando a gente não sente mais, chega, descompensa, né? Aí a sociedade, descartou, né? Começaram a criticar, rejeitar e começaram a dizer que não é um deles. Né? Começaram a banir, você tem que ir lá para as montanhas, lá para o cemitério, lá para os lugares que não era para se estar. Né? A sociedade primeiro incentiva a gente a consumir, a desejar um monte de coisa e depois quer nos colocar num lugar onde a gente não era para estar. Mas os lugares que Deus tem preparado para a sua vida e vai acontecer em nome de Jesus em 2026 são lugares de bênção, lugares maravilhosos, lugares de paz, lugares de harmonia, viu? Lugares de conquistas realizadas. É isso para ser. Eu vim para explicar a sua dor, mas também vim aqui para ser a voz de Deus, como resultado e presença poderosa de Deus na sua vida, viu? Jesus Cristo é vivo, é real e tem poder. Ele sempre foi Deus, né? Então esse homem aqui, a sociedade não quer mais nada com ele, né? Não é mais, né,
Não é nenhum deles, né? Aqui não é nem questão de cor, de raça, de condição social, é porque é gordo, é porque é magro, porque é meu perfil, é porque quando a sociedade quer descartar, é assim mesmo, viu? A crueldade, só que Jesus Cristo não descarta, Jesus Cristo abraça, viu? Ele atrai para si, quando a gente se aproxima dele, tudo que tem nele é transmitido para a nossa vida, viu? Quando Jesus Cristo se aproxima e ele está se aproximando da sua vida. Se você se deparou com esse programa nesse dia tão especial, nessa tarde tão especial, é porque Jesus Cristo está fazendo algo em sua vida, viu? Jesus Cristo está construindo algo em sua vida. Jesus Cristo está quebrando cadeias na sua vida. Jesus Cristo está quebrando correntes, viu? Despedaçando. Ele quebra o arco, corta a lança, despedaça o carro de fogo. Então, todas essas armadilhas, todas seta preparada, todo o laço do passarinheiro é desfeito porque Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, está indo em direção à sua vida. Receba isso, viu? Na Bíblia não existe coincidência, existe a providência de Deus. Se você parou para ouvir o que eu estou falando para você, é porque Deus está trazendo esse conhecimento à sua vida. Jesus Cristo está chegando na sua vida para resolver, viu? E essa dor vai sair, essa dor vai passar, o refrigério vai chegar, viu? A solução vai ser encontrada, porque existe até milagres que podem acontecer na sua vida da parte de Deus, né? Então, esse jovem é empurrado lá para as colinas, para o cemitério, querem matar uma pessoa que está viva. Sabe por que eu estou falando para você? Porque você está respirando, você está vivo, você não está morto. E se o diabo pudesse, você não tinha virado o ano, você virou, você está vivo, você está respirando. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus quis assim. O diabo, a sociedade, as pessoas que muitas vezes fingiram que estava a seu lado. Não estou criando questão de intriga, não conheço nem você, não é nada pessoal. Estou só lhe dizendo que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E se ele pudesse, ele tinha feito isso. Mas a mão de Deus te guardou, viu? E a mão de Deus te guardou. Eu sei que a luta é grande, eu sei que a dificuldade é grande, eu sei que talvez você começou o ano agora, e onde é que está a minha perspectiva? Deus consegue, viu? Não, mas eu não tenho um emprego, Deus consegue. Eu não tenho sustento, Deus consegue. Eu estou te garantindo. Um homem da minha idade que passou pelo que eu passei, eu sei o que é frio, eu sei o que é dor, eu sei o que é fome, eu sei o que é sofrimento intenso, eu sei o que é uma faca de gelo dentro do peito, porque não existe uma faca de gelo, mas se existisse, era isso que eu senti algumas vezes na minha vida. E Jesus me sarou, Jesus está sarando você, viu? Comece a receber o refrigério da parte de Deus. Jesus Cristo está sarando você, está sarando sua vida, sua família. Jesus Cristo está entrando nessa situação. Você que diz, eu tenho que ser forte para os outros, pois Jesus Cristo vai ser, ele diz, eu sou a sua força, não te assumo, eu te fortaleço, diz a palavra de Deus. Ele está te fortalecendo, ele está te ajudando, ele vai te levantar, ele vai te sustentar. Jesus Cristo está te guardando, você foi guardado na mão de Deus. O povo aqui desse texto empurrou ele lá para as colinas, para o cemitério, como quem manda um vivo para o lugar dos mortos. Mas Jesus Cristo está dizendo, você pode estar, nem que você estiver morto, se você crer nele, você viverá. Ele disse, Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus Cristo está trazendo vida para a sua vida, viu? Porque a gente, às vezes, vive, mas a vida não está no nosso viver. Não tem prazer, não tem satisfação, porque as coisas da sociedade, os repuxos da sociedade vai matando a nossa alma. Mas nessa tarde, Jesus Cristo está acendendo, está colocando alegria na sua alma, viu? Jesus Cristo está colocando paz na sua alma. Jesus Cristo está colocando sentido na sua vida, né? Então, a pressão na vida desse homem era terrível. Você imagine, eu não li o texto, mas para quem não conhece, Jesus passa para a região de Gadara e lá tinha um homem que ele foi possuído por uma situação, por espírito maligno. E a sociedade abominou ele, prendia ele com corrente, jogava dentro das montanhas, dos cemitérios, em tudo quanto era canto. Alguém todo lapidado, todo cortado, todo ferido. Era uma situação terrível. Então, esse jovem tinha pressão do lado de fora e tinha pressão do lado de dentro. A vida não é assim. Além das pressões do lado de fora, as perseguições, as faltas de reconhecimento,
né, do lado de fora, ainda tem a nossa luta pessoal. Por isso que eu vim para ser a sua voz, né, nesse programa Dias Melhores, né? Eu vim para ser a sua voz, para dizer que eu entendo o que você está sentindo, mas mais do que isso, Jesus Cristo também, aliás, ele sabe muito mais. Jesus Cristo sabe muito mais e tem interesse de corrigir, seja do tamanho que for a sua dor, né? E esse homem, de tanto ser expulso para aquele lugar, para as montanhas, para o cemitério, começaram a fazer morada naqueles lugares. Então, tem lugares que nos fazem mal, sua alma sabe, não era para estar naquele lugar, não era para estar fazendo aquilo, sua alma abomina aquilo, e você começa a morar naquele canto, mas não é para estar naquele canto. Viu? Não é para estar fazendo aquilo, não é, a sua alma sabe que aquilo, pois Jesus Cristo, ele é o caminho. Viu? Ele é o caminho de ida, ele é o caminho de volta, né? Ele é o caminho antigo, Jeremias chama isso o caminho antigo. Jesus Cristo é o caminho que caminha de mão dadas, igual o caminho de Esaú. Jesus Cristo é as rosas que vai à margem do caminho, ele é a rosa do sarão, é quem perfuma o teu caminhar. Então, mesmo que a pessoa esteja morada naquele canto que... morar naquele canto é os hábitos que nos aprisionam, aquilo que nos faz sofrer, os vícios, os hábitos, as moradas, né? E essa não é a morada que foi feita para você. Essa não é a morada que Jesus Cristo deseja que você está morando. Olha, para 2026 é a segunda profecia nessa série profética, né? São 30 sermões para o ano de 2026, que nós colocamos no coração de fazer uma série de 30 sermões para o ano de 2026, a série profética de 30 sermões, e esse é o primeiro no Evangelho de Marcos, né? Jesus Cristo está fazendo novas moradas. Então, aquilo que você tinha por hábito, que tua alma ojeriza, abomina, Jesus Cristo está limpando, vai tirar, vai restaurar. Ele vai achar uma maneira, ele vai achar a solução. Mas eu tento sair, mas não consigo. Mas Jesus Cristo vai te ajudar. Jesus Cristo vai te ajudar, vai dar tudo certo em nome de Jesus, viu? Então, isso pode ser aplicado no vício, na dívida, né? Na depravação. Eu conheço pessoas, o governo, ele permitiu o jogo, né? Legalizou o jogo no Brasil, e as pessoas começaram a já tinham uma dificuldade em sua vida, e o governo achou pouco, aí permitiu que houvesse jogos, e a pessoa começou a se embrenhar naquele negócio. Daqui a pouco, pode parecer coisa pequena para você que está me escutando, mas eu já escutei testemunho de pessoas simplíssimas, que tiveram que fazer empréstimo até de 30 mil para pagar jogos. Então pode ser o lugar da dívida que você esteja morando, o lugar da depravação, o lugar do vício. Você foi incentivado no começo e agora estão apontando. Jesus Cristo não aponta, Jesus Cristo acolhe. Jesus Cristo está pegando na sua mão, ele está garantindo a você: eu vou tirar você dessa situação. Não se desespere, não coloque fim, não deseje nada errado, não desista da sua vida. Jesus Cristo tem solução, ele é a solução, tem poder para que essa solução chegue na sua vida, né? Às vezes isso a gente não sabe nem explicar, né? A gente não sabe explicar. Por que eu estou sentindo isso da minha... Eu não consigo entender. Eu estou falando para você nessa tarde. Você não consegue entender, mas Jesus te entende. Ainda que a gente não fale, viu? Ainda que você não fale, Jesus te entende, porque o Espírito Santo de Deus, ele traduz até gemidos inexprimíveis. Então, aquilo que no gemido não dá nem para entender, para falar, Jesus Cristo compreende, porque o Espírito Santo de Deus traduz. E eu estou falando para você, e Jesus Cristo está compreendendo o que é que está acontecendo. O que Deus tem reservado para a sua vida é o bem-estar no seio da família, no seio das pessoas que você ama, no seio do seu lar, não no meio que você está vivendo, nas aflições, nas dores, nas apreensões, nesse estado que comprime a alma da gente. E o pior, uma das coisas pior de tudo, não só a sociedade não se importar com a gente, é você não ter com quem desabafar, você não tem para quem falar. Minha mãe dizia:
tem a conveniência, e nós que temos família humilde, né, uma família de origem humilde, nós temos conveniência, então a gente não diz os nossos problemas para ninguém, a gente morre com aquela dor dentro, morre em pé, não é feito em vela, morre, mas tem que trabalhar, morre, mas tem que sorrir, morre, mas tem que receber uma pessoa, morre, mas tem que, quando a pessoa pergunta na rua, e aí fulano, tudo bem? Já está na ponta da língua, o que é que você vai responder? Você que está me acompanhando, você que me acompanha ao vivo aqui na Rádio 89, ou você que está me acompanhando nos aplicativos, quando alguém pergunta lá na porta da padaria, que às vezes você só tem um dinheiro daquela quantidade de pão, e aí tudo bem, o que é que você responde? Vai tudo como? Você diz tudo bem, está na ponta da língua, porque você não pode repartir sua dor. Eu vim repartir essa dor com você nessa tarde. Eu vim dizer que Jesus se importa, viu? E mesmo que você não tenha, a primeira palavra profética para a sua vida é que nós vencemos todas as armadilhas, e não foram poucas. 2025, eu mesmo achei que ia morrer, eu já disse mal. Eu botei tudo que eu tinha para vender, já para deixar para minha esposa, já tudo organizado, pensei que ia morrer, porque apareceu um caroço no meu peito. E morreu, pastor? Morreu não, porque Jesus Cristo é quem manda na minha vida, e Ele manda na sua também, tá certo? E o caroço ficou lá, mas Jesus parou ele e desmanchou do que ele era e virou um de fibra, agora é de fibra. Olha só, eu tenho um negócio de fibra, melhor para fortalecer. Jesus Cristo transforma maldição em bênção, viu? Jesus Cristo vai transformar a maldição da sua vida em bênção, viu? Receba isso em nome de Jesus, né? E Ele é quem traçou o teu destino real. Você sabia que, quando eu estava escrevendo esse texto que eu falei destino real, Jesus Cristo, às vezes, ele falava assim, em verdade, em verdade. Você sabia que não é assim? Aí, pastor, que escândalo, primeiro sermão você vai desmentir a Bíblia. Não, é porque na tradução, às vezes altera o sentido. E nós que somos teólogos, a gente estuda nos originais. Mas eu posso, fique calmo, que vai ser melhor ainda. O original diz assim, em realidade, é mais do que verdade, porque é a minha verdade real, né? É a verdade do rei, o rei que não mente, tá certo? O rei puro e santo. Então, em realidade, né? Então, Deus traçou destinos reais para a sua vida. Né? O que Deus traçou para a sua vida não é isso que o resultado que a sociedade quer impor na sua vida, não. Porque a sociedade é como eu venho tratando nesse texto aqui. Ela direciona nesse sentido. Mas a boa mão do Senhor vai te resgatar, viu? Esteja você onde estiver. Seja homem, seja mulher, você que é mãe, você que está aflita, você que é abandonada, você que enfrenta dificuldade no seu lar, com seus filhos, com seu marido, com seu pai. Você é homem que se sente solitário, que não está feliz no relacionamento, que se sente oprimido também, porque muitas vezes a pessoa pensa que o homem não sente suas dores, e nós sentimos muita. O que acontece é que o homem tem dificuldade de expressar isso, e ele transborda de outras maneiras. Viu? Cada ser ele tem a sua maneira de reagir. E graças a Deus por isso, né? Eu estava falando das batalhas, né? Então, tem a batalha exterior, que a gente já trata no dia a dia, e tem as batalhas interiores, né? As batalhas que a gente carrega dentro de nós, né? Cada um de nós carrega essas batalhas. E eu ou você pode ainda não ter vencido essas batalhas, mas elas não nos venceram, viu? Entramos em 2026. Então, a gente sobreviveu. O diabo deve estar furioso, Deus está feliz, eu estou feliz e você está feliz também. Por quê? Porque estamos começando algo novo. A Bíblia diz, esse começa algo novo. Isaías, é lindo esse texto, ele diz, eu colocarei caminho no deserto. Tem uma música muito linda que, como é transmitido para os aplicativos, não posso cantarolar. Eu gostaria até de cantar algumas músicas com vocês aqui, mas os aplicativos não permitem, que derruba, que chama Caminho no Deserto. Ah, mas parece assim uma poesia. Não, não é poesia não. É que ninguém faz caminho no deserto. Quando tua vida não tiver nada, areia solta, sol quente, estéril, né? Estéril não é que é limpo, é que nada cresce, nada ou sobrevive naquela situação. Ainda assim, Deus consegue, Ele colocará ribeiros, Ele colocará refrigério, Ele colocará novidades, Ele
planará. Ele é a bússola, ele te conduz, ele vai dar o norte. Quem anda no deserto não sabe para onde está indo, de dia é quente, de noite é congelado. Jesus Cristo é coluna que aquece, é nuvem que refrigera, é seta que aponta em direção ao norte, e você vai vencer em nome de Jesus, viu? Você vai vencer em nome de Jesus. Essa dor vai sair do seu coração, em nome de Jesus. Essa amargura vai sair da sua vida, em nome de Jesus. Receba isso. São 30 sermões, viu? Faça um voto com Deus, faça um pacto com Deus de assistir os 30 sermões, e eu tenho certeza, não é que só no final dos 30 sermões Deus vai fazer como. A partir do primeiro segundo que você se aproximar, porque a intenção de Deus é se aproximar da sua vida. O texto diz isso. Ele estava lá do outro lado, ele não veio para fazer, ele veio para pregar as boas novas de salvação. Mas diante de tanta dor, tanto sofrimento, ninguém via, ninguém perseguia, e quem via e perseguia não se importava. Eu quero mais é que ele vá para as montanhas, para o cemitério lá, e fique se cortando lá por cima. Eu não estou nem aí. Eu queria era vender eu queria era vender minhas coisas. Ele já comprou o problema dele, entendeu? Agora Jesus Cristo nem é assim não. Jesus Cristo, e tem uma coisa, você pensa que Jesus, o preço de Jesus, nada é de graça nessa vida. Jesus, para chegar do outro lado, enfrentou uma tempestade, o mar se levantou, tempestade, trovão. Jesus Cristo repreendeu. Quer dizer, só em repreender já demonstrava que não era uma tempestade natural, porque tudo da terra é de Deus. Então Jesus Cristo não ia repreender algo que é de Deus. Jesus Cristo repreendeu as forças que provocam a tempestade, já dizendo aquele lugar: preste bem atenção quem é que está chegando, viu? Preste muita atenção quem está chegando. Quem está chegando tem poder para resolver, e vai ter que baixar a guarda, se ajoelhar e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Você é muito, muito, muito mais forte do que você imagina, tá certo? Você é muito, muito mais forte. Essa batalha pode ser na mente, pode ser nos nervos, né? E pode ser nos seus impulsos. Você é muito mais forte, porque se não fosse, não tinha resistido, querido. Se você não fosse tão forte, você não tinha resistido. Mas você é forte, você é mais forte que... como uma pessoa que eu me lembrei agora: eu sou forte igual um touro. Você é assim, você é forte igual um touro. Você é um leão, uma leoa, e você vai vencer em nome de Jesus. Lourenço, por favor, você pede ele para trazer um pouco. Obrigado. Tá certo. Então, tudo que é fácil e divertido no começo, né? Com o tempo começou a ficar difícil, começou a ficar complicado. Era difícil, né? No começo parecia tão divertido, tão simples, mas com o passar do tempo, aquilo que era divertido, que era simples, que era de repente começou a ficar complicado, né? Mas Jesus Cristo vai descomplicar. Jesus Cristo vai descomplicar. Chegamos em 2026, viu? Ah, mas eu estou desempregado. Mas Jesus Cristo vai te levantar, viu? Jesus Cristo vai abrir a porta certa. Isso não é uma metáfora, uma poesia. Jesus Cristo, ele vai abrir a porta certa. O teu emprego vai chegar. Não, mas eu sou solitário. Jesus Cristo vai encontrar a pessoa certa. Você sabia que é um dos interesses de Deus? Ele diz: farei com que o solitário viva em família. Então, é interesse da parte de Deus que você não seja solitário. Não faz bem ser solitário, não faz bem você ficar ruminando sua dor. Jesus Cristo vai trazer alegria. Ele diz: eu vou encher sua boca de riso. Não é de risada. Risada a gente ri dos aplicativos de piada, dessas coisas. Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele vai encher a sua boca de riso. Embora você tenha sido enganado, traído, desprezado, Jesus Cristo, ele vai chegar com a solução, né? Eu sei que 2025 não foi fácil para ninguém, né? Teve perda, teve gente que perdeu familiares, mas Deus está começando coisas novas na sua vida, viu? Jesus Cristo está começando coisas novas na sua vida. Fique calmo, fique tranquilo, fique confiante. Eu vim para ser essa voz hoje, em nome de Jesus. A solução da tua vida está chegando. Toda uma cidade estava contra esse homem.
mas quem estava a favor dele está chegando também em favor da sua vida, viu? Toda essa cidade de Gadara, ninguém apoiava esse rapaz, não. Todo mundo condenava, apontava, eu desejo mais um mal para aquela pessoa lá. Mas Jesus Cristo não só deseja o bem, Ele é o bem e o poder da sua vida, e sua vida vai resolver, vai ficar bem. Não desista, não desespere, não se aflija, porque você tem se levantado, fazendo, minha mãe dizia, fazendo das tripas coração, quando a gente não tem mais força, mas Jesus Cristo é a força que vai te levantar, Ele vai te erguer, Ele vai mudar essa situação, viu? Ele vai cuidar de você. Ele sempre te ergueu, né? E eu sou a voz que veio hoje para dizer, essa voz que vai falar seu coração. A dor no seu coração, pois eu sou a voz que está falando no seu coração, viu? Se a dor é no seu coração, hoje eu sou a voz que está falando no seu coração. Né? Que às vezes, como eu falei, a gente não tem nem palavra para descrever, mas não precisa. Se o Espírito Santo de Deus tocou em mim, Orlando e Silva, obrigado, companheiro, pela sua... Eu estava falando agora que me sinto honrado com sua presença. Então tá certo, se você está num lugar que sua alma não deseja estar lá, esse lugar não precisa ser um lugar físico, tá certo? Se você está num lugar emocional, se tua alma tá presa em lugares que não deseja estar lá, mas você está vivo, viu? E a Bíblia diz, os vivos glorificam a Deus. Marcos 5 diz que essa sociedade acorrentou esse homem, queriam prender ele naquele lugar, né? A sociedade botava algemas e cadeias. São dois tipos de corrente diferentes. Imagina-se que seja nas mãos e nos pés, né? Manietando, jarretando, querendo impedir essa pessoa de estar na sua casa natural. A casa natural do que Deus tem para a sua vida são lugares de paz, de bênção, de harmonia. Não quer dizer que não tenhamos luta. Quer dizer que mesmo em meio às lutas, temos a tranquilidade, a serenidade, o refrigério, a paz e a certeza de que não seremos vencidos. Ah, pastor, mas eu vou ganhar. Não vai ser vencido. Quem não é vencido não vai perder, viu? Então vai ganhar. Com Cristo não há outra maneira. Ele é Deus, tá certo? E como eu citei o texto, Deus, quando diz quebra o arco, corta a lança, são essas ferramentas que tentam afligir nossa vida, avançar contra a nossa vida, né? Deus despedaça. A Bíblia diz que a mão de Deus é um martelo que esmiuça a penha. É o carinho. Eu não sei como é que Deus faz isso. Tem coisa que está nos oprimindo. Já pensou uma coisa nos fechando como uma casquinha e a mão de Deus vem e despedaça aquela coisa, mas não fere você. Por quê? Porque o cuidado de Deus protege por dentro. Pastor, isso é metafísica. É por isso que eu não sei nem explicar. Eu só sei de Deus dizer que Deus tem poder para quebrar toda armadilha, força e investida contra a sua vida, com o mesmo poder que Ele tem de guardar você e te proteger, fazer você ficar bem, tá certo? Essa é a segunda palavra profética que eu estou dando para a sua vida, nesse primeiro programa Dias Melhores de 2025, né? Eu sou aquela voz que está explicando, né? Em nome de Jesus, né? E despedaça, Ele vai te livrar. Quando despedaça, ele livra, né? É como aqueles filmes antigos que o cara dava com aquela pedrinha pendurada, né, numa corrente no pé, né? E Jesus Cristo vem com aquela marreta e despedaça a corrente, a pedra, tudo, nos liberta, e Ele ainda é o próprio caminho para que a gente vá bem, tá certo? E diz o texto que muitas vezes esse jovem tentou, ele quebrava os grilhões, então muitas vezes ele tentou se livrar daquilo. Quantas coisas na nossa vida, a gente pensa até que avança contra algumas opressões, a gente pensa até que se liberta de alguma... Então quantas vezes aquele jovem tentou se livrar, escapar dessa batalha do corpo, da alma, do espírito, mas não conseguiu, e talvez você esteja pensando, eu não sou forte o suficiente. Você é forte o suficiente, você não morreu, você não foi vencido. Tem um texto de 2 Coríntios, que é capítulo 4, dizendo, todos somos afligidos, mas não abatidos,
e não desanimados. É um texto, são 5 nominações, e eu não quero fazer a leitura agora, mas você pode fazer depois, 2 Coríntios 4:8. Então está previsto, vem essas batalhas, somos atingidos nessas batalhas, mas não destruídos nessa batalha. É isso. Tanto eu vim para ser a voz que explica isso para a sua vida, como eu vim para ser a voz que vai, que está dizendo a você quem tem poder, né, para agir na sua vida, para que essas coisas não vençam você, não derrubem você, tá certo? Então, tentar acorrentar esse jovem, prender, parar ele, mas não conseguiram matar ele, tá certo? A mão de Deus guardou aquele jovem, a mão de Deus está guardando você, minha filha, meu filho, a mão de Deus está guardando você, viu? E uma das coisas piores que tem é quando a batalha vem, que às vezes uma batalha vem numa direção só, né? A batalha, mas tem dia que eu tenho um ditado que diz assim, é tipo lutador de jiu-jitsu, é tempo ruim o tempo todo, né? A luta vindo de todas as direções, mas Jesus é defesa em todas as direções da sua vida, viu? Jesus Cristo é a defesa em todas as direções da sua vida. E do mesmo jeito que mesmo sem ter força, você se levantou, você vai ver, a partir de amanhã o teu dia vai ser melhor, você vai se levantar melhor, mais fortalecido, mais renovado, as coisas vão começar a mudar na sua vida. Receba essa palavra profética, 1ª de 2026, viu? As coisas vão começar a mudar na sua vida para melhor, vão começar a mudar para melhor, viu? Eu sei que você teve que se levantar, foi trabalhar, fazer o que tinha que fazer, muitas vezes sangrando, mas Jesus está sarando esse sangramento nessa tarde, em nome de Jesus. E Jesus Cristo está te sarando, e tudo que estava minando, sangrando da tua vida vai ser parado, e Deus vai te abençoar. Deus está te abençoando, viu? Deus está tirando essa dor, Deus está corrigindo o teu destino, viu? Eu sei que muitas vezes você teve que sorrir em meio à dor, com o coração sangrando, mas Deus coloca sorrisos de verdade, Deus coloca alegria genuína, Deus está trazendo alegria para a sua vida, vai dar tudo certo, viu? Você muitas vezes teve que andar caminhando, chorando por dentro, mas agora você vai começar a caminhar rindo por dentro, sorrindo por dentro. É uma palavra profética, viu? Isso aqui não é poesia do escritor José Marcondes Teixeira, não. Isso aqui é a palavra profética da parte de Deus. Você chegou aqui em 2026, apesar de todas essas lutas, né? Apesar de tudo ter se levantado, você chegou em 2026 e vai ser um ano maravilhoso, viu? Vai ser um ano maravilhoso. Deus vai permanecer, fazer você permanecer de pé, viu? Jesus Cristo vai fazer você permanecer. Hoje você luta até com a vergonha, mas Jesus Cristo vai tirar a vergonha da sua vida, viu? Vai tirar a decepção. Jesus Cristo vai tirar a vergonha, vai tirar a decepção, viu? O texto todo finalizando em Marcos capítulo 5, diz que o rapaz se feria, tá entendendo? Ele se maltratava a si mesmo, a alma dele estava ferida, a alma dele não tinha prazer, não tinha satisfação, e muito da falta de prazer e satisfação na nossa vida é pela ausência de Jesus Cristo, e Ele está chegando na tua vida, viu? Ele já cruzou o lago, Ele já enfrentou a tempestade, e é sensacional, é dramático. Na hora que Jesus chega perto da região da vida da pessoa, a terra tremeu, e lá do lugar, lá de onde ele estava, das montanhas, às vezes a sociedade expulsou ele para as montanhas, pensando que dali ele não ia conseguir ver Jesus. Às vezes a gente está num lugar mais sofrido, mais esquisito, e o mal e a sociedade pensando que dali a gente não vai conseguir ver Jesus, mas é num lugar mais sofrido que a gente tem a melhor vista de Jesus, é onde dá para ver melhor. Jesus está na praia da minha vida, Jesus está chegando na minha vida e eu vou até Ele. Aquele homem não queria conversa com ninguém na cidade, mas quando Jesus Cristo se aproximou, ele disse: eu vou até Ele. Não teve
cartilha, não teve doutrina, não teve catecismo, não teve ensino, não teve nada. O Espírito Santo de Deus está ali a solução da sua vida. Você quer se libertar de tudo que você está sofrendo, você quer sair desse ambiente, você quer ter um cheiro diferente, você quer ter uma roupa diferente, você quer ter uma dignidade diferente, está ali a solução, está na beira da sua praia, da praia da sua vida. O nome dele é Jesus Cristo, tá certo? Ele é que é escudo, ele é escudo forte e ele que tem protegido para você não vencer, não matar as hostes espirituais da maldade, não venceu, não matou, pela determinação dele. Agora você quer se libertar disso de uma vez e quer ser abençoado de uma forma extraordinária, ele está ali na praia da sua vida. Perceba Jesus Cristo chegando na praia da sua vida, minha querida, meu querido, né, nesse primeiro domingo, né, nesse primeiro programa do Dias Melhores de 2026, perceba Jesus Cristo descendo do barquinho e pisando na praia da sua vida, ali chegando na orla da praia da sua vida, com interesse único e específico de abençoar a sua vida, viu? Com um único interesse de abençoar a sua vida, né? Jesus está chegando na tua vida e não importa como é que você entrou nessa batalha, mas vai sair dela de mão dada com Jesus Cristo, viu? Quando Jesus Cristo chega na praia, querido, a terra treme, as ondas da presença de Jesus vai vibrando até aquele lugar e o próprio mal reconhece que perdeu, porque quem está agora no meio da batalha, essa batalha agora não é mais você contra essas batalhas de tantas direções da sociedade, das algemas, da cadeia, do que aprisiona, das montanhas, do cemitério, das hostes espirituais da maldade. A batalha agora desse povo é com Jesus Cristo, é Ele que é teu advogado, é Ele que batalha por você e Ele está tomando a frente. Receba essa palavra, viu? Esse é o primeiro dos 30 sermões proféticos para 2026, né, dessa campanha, 30 sermões proféticos para 2026, vai ser uma bênção maravilhosa, já está sendo. Receba essa primeira ministração em nome de Jesus, que Deus continue te abençoando. Se você que gosta do nosso trabalho, que tem sido abençoado aqui no programa Dias Melhores, e sente que tem uma finalidade, que não é questão de mídia, não é questão de marketing pessoal, é uma questão de Deus querendo abençoar a tua vida, nos siga, né, se inscreva no nosso canal, nos siga no YouTube, é muito fácil, todos eles, né, programa Dias Melhores, você vai ver logo o Pastor Marconi, nos segue lá, se inscreve, compartilha com as pessoas, permita que pessoas sejam libertas, abençoadas, tenham cadeias quebradas também, porque é assim que Deus faz. Que Deus continue te abençoando. Programa Dias Melhores com seu amigo, o pastor José Marconi. Fica na paz. Programa Dias Melhores, na nossa FM 89 João Câmara. Todos os domingos às 17 horas com o pastor José Marconi. Ministração da Palavra de Deus, louvores, oração. Domingo, programa Dias Melhores. Que nunca nos falte a fé e a esperança de dias melhores.